em nome de Jesus, amém. Hoje eu ia pregar um sermão sobre a reforma, já que ontem, não é, comemoramos 503 anos da reforma. Era um sermão um pouco grande. Ontem à noite eu estava lendo um salmo antes de dormir, me deu uma vontade assim de falar a respeito desse salmo, e é uma promessa estranha para, eu diria, momentos estranhos. Nossas vidas têm muitos momentos estranhos. Muitas das vezes eles são vividos independente por cada um de nós. Os momentos mais estranhos, mais escuros, acontecem em momentos diferentes nas nossas vidas. Às vezes acontecem coisas como grandes guerras, ou como o que o mundo viveu nesses últimos meses, em que todos nós temos que enfrentar o mesmo problema juntos. E, enfim, não faz diferença se estamos enfrentando sozinho o nosso pequeno... o momento estranho que para nós é grande, mas é pequeno em relação ao todo, ao mundo, ou se é um momento estranho para o mundo inteiro. E é um salmo de Davi que fala sobre sofrimento e alegria. Cada vez mais as pessoas encontram razões para dizer como o mundo não traz alegria mesmo. As pessoas encontram razões mundanas e argumentos totalmente antibíblicos para trazer a justificar o fato de cristãos falarem sobre não experimentarem uma alegria realmente que possa lidar com todas as coisas. É só uma maneira de dizermos que o Evangelho não funciona, e não nós que não estamos de acordo com o Evangelho. É muito mais fácil, mas esse é o grande problema, e isso é um pecado imenso, não é? Quando Deus questionou Jó, depois de Jó ficar muitos capítulos dizendo que ele queria falar algo com Deus, Deus falou para Jó assim: você vai me fazer de mentiroso para se justificar? Você vai falar que eu estou errado para dizer que você está certo? É esse o seu argumento? Você, tentando se justificar, vai dizer que eu não sou justo? Você, para defender a sua causa e dizer que você é bom, você vai dizer que eu não sou bom? Mas na verdade é o que as pessoas fazem quase o tempo inteiro. Se elas não têm uma alegria em Cristo, elas dizem que o Evangelho não é capaz de produzir essa alegria. Você vê esse mundo totalmente psicologizado, em que nós encontramos a culpa sempre fora de nós, nos outros, no que os outros nos fizeram, no que aconteceu conosco no passado. Nós começamos a querer encontrar os nossos problemas em Deus e não em nós. Isso é para a gente ver que a impiedade não conhece nenhum limite. Então, nesse salmo maravilhoso de Davi, Davi disse: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeceu o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é um homem que deseja a vida, quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e a siga. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda a todos os seus ossos, nenhum sequer deles se quebra.
A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Então, imagine o dia em que cada vez mais os cristãos forem marginalizados. Imagine essa marginalização aumentando. A cultura vai marginalizando eles. Eles não são agredidos fisicamente ainda. Eles ainda não estão sendo perseguidos fisicamente. Mas para onde quer que eles vão, para onde quer que eles levem sua mente, ou que eles olhem para a cultura, eles estão sendo insultados. Eles estão sendo difamados, eles estão sendo regularmente caluniados, e a animosidade parece que vai crescendo aos poucos e continuamente, e isso está aumentando. Então, entre os influentes, entre os poderosos, entre os governantes, entre as elites culturais, entre as elites artísticas, entre as elites econômicas, o cristianismo não é uma tendência, queridos. Na verdade, o cristianismo está sendo cada vez mais culpado por vários problemas percebidos na sociedade, sabe? A cultura judaica cristã é culpada de tudo. Na verdade, toda a cultura que existe hoje foi forjada, todos os direitos, toda a valorização da vida fluiu dessa cultura, mas ela agora é culpada por tudo. Sabe, como quando Nero, Roma, os historiadores dizem que ele mesmo jogou fogo em Roma, e metade dos 14 distritos de Roma queimaram, e assim que começaram a conseguir apagar o fogo, outra metade começou a pegar fogo também, e quando isso se tornou um problema grande, mesmo para Nero, então ele falou que os cristãos eram os culpados do caos, enfim. Então é assim, os cristãos são culpados de tudo, não é? Aos poucos a animosidade vai crescendo. Esses dias mesmo na França, cristãos foram degolados numa catedral. Mas isso gerou uma comoção mundial? É óbvio que não. Você imagina se acontece ao contrário? Você imagina se alguém do mundo, uma mesquita, fosse invadida e pessoas fossem degoladas por um suposto cristão? O mundo, a elite, o esquerdismo do mundo estaria em polvorosa. O movimento contra o racismo americano queima igrejas, queima bíblias, os cristãos são culpados de quase tudo. Então se inventou que aquilo que forjou essa cultura, que é o cristianismo, tudo agora que o cristianismo diz é com discurso de ódio. Isso é discurso de ódio. Isso lá, isso que a tua fé está falando, é por isso que tem pastores que querem atualizar a Bíblia, porque é óbvio que a cultura é hostil à verdade, a não ser que você pregue o quê? Você pregue o humanismo secular. Aí você pode ser aceito, porque é óbvio que se você falasse para Nero assim, olha, nós amamos a Jesus, mas também vamos adorar todos os seus deuses, nós vamos abraçar todos eles, então estaria tudo bem. Então, não é apenas uma descrição adequada dos nossos tempos. Cada vez mais a animosidade ao cristianismo aumenta. Você aqui no Ocidente ainda não está sendo perseguido na rua, ou perdendo o seu emprego, mas logo pode. Se acharem que o que você diz é discurso de ódio, você pode perder o seu emprego. A empresa pode achar que não é adequado a sua ideia de casamento como uma das pessoas que trabalham naquele lugar. Não é? E logo, ao colocarem, ao igualarem, mesmo no Brasil, o Supremo,
a fé que diz que o casamento é isso e não isso, ao colocar isso junto com o racismo, logo todas as leis daquilo pode ser aplicado a isso. Nós temos que lembrar que João Batista, por exemplo, morreu porque ele tinha uma definição bíblica de casamento. Então, essa não é apenas uma descrição adequada de nossos tempos, onde cada vez mais estar comprometido com a verdade de Deus vai te colocar como alguém que tem um discurso de ódio, mesmo que seja o oposto, como era naqueles dias. Mas também isso aconteceu há 12.000 anos atrás. O apóstolo Pedro escreveu a cristãos em circunstâncias semelhantes à nossa. Eles ainda não eram perseguidos fisicamente, largamente, naqueles dias, quando Pedro escreve sua primeira carta, mas eles enfrentavam uma crescente desaprovação do mundo. Eles estavam começando a ser culpados de coisas, eles estavam começando a ser acusados de serem contra a cultura, contra o império, contra as ideias, contra a unidade cultural globalizada do Império Romano. E a crescente desaprovação do mundo estava crescendo sobre os cristãos. Eles não estavam sendo mortos ainda, perseguidos fisicamente, mas eles começaram a experimentar insultos, calúnias. Como quando você diz, normalmente a palavra tolerância quer dizer o seguinte, essa é a definição: eu não concordo com o que você diz, mas você tem o direito de dizer. Isso é por isso que o nome é tolerar. Se eu concordo com algo, eu não tolero. Não é? Quando diz que alguém tem intolerância à lactose, o cara não pode consumir lactose, que ele reage mal à lactose. Não é? Então, mas se eu tenho tolerância, eu posso não gostar de leite, mas o meu corpo tem tolerância a isso. Eu posso beber ou não gosto, não quero, mas não há nenhuma intolerância em meu organismo. Então, tolerância quer dizer o seguinte: eu discordo de você, eu discordo da sua opinião, mas você tem o direito de ter a sua opinião. Isso é a definição de tolerância. Mas hoje, quando chamam alguém de intolerante, não é isso. O que está sendo dito é o seguinte: você tem que concordar. Se você não concordar com essa definição de casamento, você é intolerante. Isso não é o que a palavra quer dizer, porque você só tem que tolerar porque você discorda. Não é? Você discorda de determinado estilo de vida, mas você não é intolerante, deixa aquela pessoa viver no estilo de vida que ela quer viver. Mas você vê que eles redefiniram a palavra. Tolerar agora significa concordar, você tem que concordar, senão você é intolerante. É assim que você calunia alguém, porque você diz que aquela pessoa tem um discurso intolerante, quando na verdade ela é totalmente tolerante. Não é? Ela discorda, mas acha que você tem o direito de viver como você acha que deve viver. Você é a própria definição da tolerância. Então eles ainda não estavam sendo perseguidos fisicamente, mas eles enfrentavam a crescente desaprovação do mundo, insultos, calúnias, frieza. E para onde Pedro se voltou? Quando Pedro pegou a pena, pegou o pergaminho, quando decidiu colocar colocar a caneta no papel e escrever uma carta para essas pessoas que estavam numa cultura que cada vez ia ficando mais hostil, o apóstolo Pedro se voltou para o salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 34. E 2 vezes Pedro cita o Salmo 34 quando está falando com eles. Brevemente, no capítulo 2, 3, que diz: se é que já provastes que o Senhor é bom. E mais ostensivamente, no capítulo 3, de 10 a 20, de 10 a 12, quando Pedro diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falam engano. Ele está citando Davi, né? Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que praticam o mal. Então você vê,
o que Pedro está lendo, o que ele está estudando, quando ele resolve escrever aquela carta para aqueles cristãos que estavam numa cultura que cada vez ia se tornando mais hostil, e isso não ia parar. Pedro estava meditando no Salmo 34. E ele está meditando longamente ao se preparar para escrever a esses primeiros cristãos em seus sofrimentos. Pedro está meditando nesse salmo, e isso faz sentido, porque o elo principal entre os dias de Pedro e os nossos, e o Salmo 34, você vê como a palavra de Deus ela está funcionando perfeitamente nos dias de Davi, não é? 1000 anos antes de Pedro. E você vê, Pedro está olhando para aquilo que aconteceu e a palavra fez na vida de Davi, e está dizendo para aquelas pessoas: olha, é a mesma coisa, vamos aplicar essa verdade. E a mesma coisa para nós hoje, 2000 anos depois. Então, o que separa Davi, que escreveu o Salmo, de Pedro e de nós, são 13.000 anos. Então, o elo principal entre os dias de Pedro e os nossos, e o Salmo 34, é o versículo 19, em que diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Então, a primeira coisa que Pedro vai dizer para aquelas pessoas, baseada no Salmo, é o seguinte: preparem-se para a aflição. Como nós estávamos meditando na quinta-feira, olhando um outro ângulo, você tem que estar preparado para o dia mau, né? Nós estávamos vendo em Efésios, você tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para só depois vestir a armadura. A armadura não será útil sem esse fortalecimento. E então você vê como Pedro usa o Salmo 34, e isso nos ajuda ver a riqueza do que Davi está fazendo no Salmo 34. Ou seja, quando nós estudamos diretamente o Salmo 34, nós vemos uma riqueza imensa, mas como nós vemos, como Pedro está usando o Salmo 34, isso aumenta. Como Pedro viu, o Salmo 34 nos prepara para sofrer. E não é apenas um chamado para o povo de Deus celebrar com Davi a sua libertação da aflição, porque parte do Salmo é isso, mas também, ao fazermos isso, é para nos prepararmos para nossas próprias aflições, sejam elas presentes, sejam elas futuras. E nós vemos logo na primeira linha, no Salmo 34, verso 1, que diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, ou bendirei ao Senhor em todos os momentos, seu louvor estará continuamente em meus lábios. Essa é uma declaração ousada. Ele não diz: eu bendirei ao Senhor porque Ele me livrou. Ele está dizendo: eu vou bendizer o Senhor em todo o tempo, em qualquer situação. O louvor dele vai estar continuamente. Como continuamente as coisas mudam, então como o louvor dele estará continuamente em meus lábios? Por que dizer sempre? Por que Davi, em meio ao livramento, não diz: eu vou louvar Deus agora, Deus é a minha alegria, eu vou louvá-lo? Porque ele quer dizer: eu vou louvá-lo continuamente. O seu louvor vai estar sempre em meus lábios, porque há ocasiões em que louvar ao Senhor nos parece muito incomum, ou pelo menos inesperado, não é? Não parece muito comum louvar a Deus e o louvor dele está continuamente em nossos lábios quando tudo está indo mal, a aflição é enorme. E ocasiões em que presumimos que o louvor pode cessar, ou pelo menos usamos como desculpa para o louvor cessar, para o louvor não estar continuamente. Então, quando seria isso? Em tempos difíceis, em tempos de aflição. E, no entanto, Davi, tendo passado por tal aflição, e o sobrescrito desse Salmo 34 indica o tempo da sua vida que ele esteve sob a ameaça dos filisteus. Muitos dos salmos, Davi diz o que estava acontecendo. E Davi tinha passado por uma situação horrível, porque ele estava sendo perseguido para ser assassinado por Saul. E ele ficou caçado como um bicho de tal maneira que ele... Normalmente, você tenta encontrar abrigo em lugares seguros, mas às vezes a ameaça é tão grande que uma outra ameaça que antes era grande não te parece tão perigosa diante da ameaça que está atrás de você. Então, Saul usou
tanto a sua força, poder, exército, milhares de homens para caçar Davi sem parar, que Davi tomou uma decisão que não seria, você não pensaria jamais em buscar isso. Ele pensou: o único lugar onde eu posso não ser encontrado e morto por Saul é se eu for ficar com os filisteus, for morar onde está os filisteus. Só que os filisteus eram inimigos. A gente sabe a história de Davi. A gente sabe que quando ele era garoto ficou famoso por ter matado um gigante filisteu e terem vencido os filisteus várias vezes. Davi se tornou odiado por Saul exatamente porque ele era tão valente nas batalhas e venceu os filisteus e os outros povos ao redor tantas vezes que as mulheres cantaram: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10.000 milhares. E a gente sabe que ali naquele cântico, naquela bajulação das mulheres, que Saul pensou: peraí, me deram 1.000, mas deram 10.000 para Davi. Daqui a pouco ele quer meu trono. E desse dia em diante ele começou a odiar Davi sem causa. Não é? Então você vê, para Davi fugir para o meio dos filisteus, é porque Davi não via nenhuma saída. Mas aí acontece a coisa mais estranha, que é o anunciado desse salmo. Davi está cantando esse salmo por causa dessa história, que está em 1 Samuel 21, 10 e 5. Davi avisa, quando ele foi livrado na corte do rei Aques, né, de Gade. E a história conta assim: e Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e foi a Aques, rei de Gate. Porém os criados de Aques lhe disseram: não é este o Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Ou seja, Davi estava lá no meio dos filisteus, tentando passar desapercebido, não é? Porque também os filisteus não gostavam muito dele, mas ele estava fugindo de Saul. Mas alguém reconheceu e disse: não é aquele cara ali na Davi, não é aquele que matava todo mundo, que matava os 10 milhares, não é o cara que matou Golias, não é o que matou tantos de nós. E a Bíblia diz: por isso se contrafez diante dos olhos deles. E Davi, quando percebeu que foi descoberto, assim, que foi reconhecido, a Bíblia diz que ele se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como um doido entre as mãos, e engravatava nas portas da entrada e deixava correr a baba pela barba. Essa foi a ideia de Davi. Ele disse: estou perdido, né? Os caras me reconheceram aqui, eu pensei que ia poder passar meio anônimo, barbudo, mas alguém me conheceu. E disse que Davi começou a agir como um louco, assim, começou a babar e tal, agir como uma pessoa totalmente louca. Então disse o rei Aques a seus criados: eis que bem vedes que este homem está maluco, ficou maluco. Por que vocês trouxeram esse maluco para mim? Faltam-me doidos para que vocês me tragam para que fique fazendo maluquices diante de mim? Que situação de Davi, não é, queridos? Vocês trouxeram esse doido para minha casa? Manda esse doido embora, joga, o cara está maluco, não precisa fazer nada contra ele. O cara, quem diria que esse era o Davi? Olha só, um cara babando, fazendo um monte de coisa com a mão, plantando bananeira. É louco, joga esse cara fora, não quero um palácio maluco, eu não tenho maluco o suficiente. E quando Davi saiu de lá, ele escreveu o Salmo 34. O Senhor me salvou, né? Deus me livrou, né? Parecia que já não tinha mais saída nenhuma. Saul atrás de mim, agora eu estava naquela situação. Então ele diz: bendirei ao Senhor em todos os momentos, bendirei ao Senhor, o seu louvor estará continuamente em meus lábios, não apenas nos momentos bons, mas quando eu estou ali diante de um perigo enorme, todo mundo me acha maluco, e o rei de Israel quer me matar. Então não apenas quando tudo parece certo no mundo, não parece certo que os reis sejam Saul, que os homens poderosos sejam Aques, não parece que essas pessoas brutais estejam reinando e governando, não apenas nessas horas, mas em todos os momentos,
Em todas as situações, em todos os governos, em todas as coisas, o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Então, quando está ameaçado, quando é difícil, quando é incerto, qual era? Davi teve que, babando como um louco, ser jogado fora lá do reino de Aques, mas Saul continua atrás dele. Ele não estava em segurança. Qual era o futuro? O futuro é incerto. Certamente era doloroso. Davi tinha que viver em cavernas. Você acha que em cavernas o quê? Tem geladeira? Caverna tem rato, caverna tem morcego. Em caverna você come o que dá. Você está no deserto. Você já viu esses programas do History Channel de sobrevivência? O cara comendo as porcarias? Então, é o que Davi vivia, ele vivia no deserto. Ele não tinha supermercado. Ele tinha que matar o bicho que aparecesse. Ele tinha que comer o que desse. Ele viveu assim anos. E quando eu estou impaciente, só quero que, por exemplo, a pandemia acabe e volte ao normal, e aqui você arrasta, ou um problema na minha vida, eu só queria que tudo voltasse como era, e tudo continua numa direção, na minha vida parece que nada vai mudar, não é? E quantas pessoas, o que elas dizem é o seguinte: tudo que eu queria é que as coisas voltassem ao que era antes, eu queria que esse problema na minha vida, que entrou na minha vida, entrou na minha casa, entrou no meu trabalho, entrou no meu casamento, eu queria só que isso sumisse. E aquilo se arrasta. Então, naquele momento, nas dificuldades da vida, e nas provações, nas dores, na aflição, Davi está dizendo: em todo tempo o louvor do Senhor estará nos meus lábios, em todo tempo eu louvarei. E esse contexto que devemos ler o versículo 8: ó, prove e veja que o Senhor é bom. Ó, prove e veja que o Senhor é bom. Quando 1 Pedro 2,3 faz a alusão a isso, ele diz: se é que de fato vocês provaram que o Senhor é bom. Você vê, Davi está falando isso, que você, em todas as situações, deve provar e ver que o Senhor é bom. Pedro está dizendo: não, vocês estão sob aflição, não é? Mas vocês vão ter um contínuo louvor, se é. Pedro já pega o que Davi colocou e colocou condicional para eles: se é que, como Davi, vocês provaram e viram que o Senhor é bom. Pedro está apelando para o que esses próprios crentes em apuros experimentaram na aflição, exatamente como Davi nos chama no Salmo 34. Ele, no meio dessas aflições todas, ele está dizendo: aprovem e vejam que o Senhor é bom. O louvor dele estará continuamente em meus lábios. Está lá no reino do rei Aques, em Gade, no meio do deserto, caçado por Saul. Eu tenho provado e visto que o Senhor é bom. Então Pedro está perguntando para eles, usando o Salmo 34: vocês provaram e viram que o Senhor é bom? Vocês podem dizer, como Davi no Salmo 34, a mesma coisa? E para confiar nele contra todas as probabilidades. Qual eram as probabilidades de Davi? Por quanto tempo ele ia conseguir continuar fugindo de Saul, odiado pelos filisteus, caçado em todo canto por milhares de pessoas? Qual eram as probabilidades? Davi ia ter paz e a louvar a Deus porque, de uma maneira clara, todas as coisas à sua frente estavam melhorando? Não, tudo estava ficando muito mais difícil. Para confiar em Deus, Pedro está dizendo para aqueles cristãos, baseado no que Davi disse em sua própria situação, para confiar nele contra todas as probabilidades. Se vocês provarem e viram que ele é bom, vocês vão se apoiar nele, vocês vão descansar nele, enquanto parece que não há nenhuma saída, como não parecia para Davi. Quando as coisas estão ruins, prove e veja que o Senhor é bom. Quando tudo piorar, prove e veja que o Senhor é bom. Quando todas as coisas, então o seu louvor continuamente vai estar nos seus lábios, se é que vocês provaram que o Senhor é bom. Portanto, com a ajuda do apóstolo Pedro, sobre como ler o Salmo 34, considere 4 verdades para nós, em nossa geração, com nossos problemas particulares, com os problemas de nosso país, com problemas do mundo, como a pandemia, essas coisas. Primeiro, o povo de Deus sofrerá. É o que o versículo 19 a 22 do Salmo diz. A primeira parte do verso 19 diz: muitas são as aflições do justo. Quando Pedro foi escrever para aquele povo que estava na fornalha do sofrimento, ele começa aqui: deixe essa declaração surtir efeito em você.
Não deixe passar só como um verso assim. Muitas são as aflições do justo. Quando Davi diz que o louvor estará continuamente em seus lábios, não é porque ele tem uma expectativa de que não haverá aflições. E aqui nem diz que há aflições na vida de justo, mas muitas são as aflições. Então deixe essa declaração surtir efeito. Não saia dela rapidamente. Mantenha ela na sua mente. Jesus disse aos seus discípulos em João 16:33, no mundo tereis aflições. Você vê, Davi está dizendo isso, Pedro está ecoando para Jesus, mas o próprio Pedro, na última noite de Jesus com ele, ouviu de Jesus exatamente as mesmas palavras. No mundo vocês vão ter aflições. O apóstolo Paulo foi até as igrejas plantadas, não é, por ele, e deu a eles um fundamento da vida cristã. E quando Paulo deu a eles o fundamento da vida cristã, Paulo disse assim em Atos 14:22, por muitas tribulações devemos entrar no reino de Deus. Então você vê isso? Muitas são as aflições dos justos. No mundo tereis aflições, por muitas tribulações importa nós entrarmos no reino de Deus. Aos Tessalonicenses, Paulo escreve sobre as aflições. E Paulo diz uma coisa ainda mais surpreendente. Paulo diz assim, vós mesmos sabeis que estamos destinados às aflições. Pois quando estávamos com vocês, sempre dizíamos que deveríamos sofrer muitas aflições. Nós somos destinados. Nós somos chamados, foi determinado por Deus muitas aflições para nós. Vós mesmos sabeis que somos destinados a isso, pois quando estávamos com vocês sempre, não uma vez, dizíamos que deveríamos sofrer muitas aflições. 1 Tessalonicenses 3, 13 e 4. Então, ser o povo de Deus, o povo justificado, não é promessa de qualquer tipo de tranquilidade neste mundo. Tranquilidade no sentido de não haver aflições. Na verdade, com o chamado de Deus vem a promessa de aflições. No mundo tereis aflições. Muitos são as aflições dos justos. E importa que por muitas aflições nós entremos no reino de Deus. Nós somos destinados a isso. E, portanto, nós podemos dizer, bem, esse é um tratamento muito ruim de um Deus todo-poderoso que poderia evitar tudo isso. Não é? Um Deus todo-poderoso que podia simplesmente, com o seu querer, não deixar nenhuma aflição entrar na minha vida. Então, para que servir um Deus assim? Essa sempre foi a questão, né? Lá as pessoas que Pedro está escrevendo. Para que servir um Deus que só servi-lo nos faz enfrentar muitas aflições adicionais àquela que os homens iam ter? De que servia Davi ter sido ungido rei para passar 15 anos sendo caçado como um bicho? Não era melhor ele ficar lá tomando conta dos rebanhos do pai dele? Não era uma vida melhor? Não era uma vida mais tranquila? Não era melhor o velho Moisés com 80 anos, cuidando lá das ovelhas, no meio do deserto, aquele lugar tranquilo? Não era melhor do que todas as aflições que ele ia ter indo para o Egito, enfrentar Faraó? Então, para que ser de Deus? Por que se preocupar em viver uma vida que o honre? Por que achar que ele é o meu deleite? Os versículos 21 e 22 deixam claro que a aflição serve a dois propósitos contrastantes para os justos e os iníquos, para o homem em Deus e para os ímpios, para o povo de Deus e para os inimigos de Deus. O verso 21 e 22 diz assim: a aflição matará o ímpio, e aqueles que odeiam o justo serão condenados. Mas o Senhor redime a vida dos seus servos, nenhum dos que neles se refugiam serão condenados. A Bíblia está dizendo o seguinte: a aflição arruina os ímpios, piora, a vida deles é um inferno, não faz nada, a aflição não melhora em nada o ímpio, só piora, traz amargura, rouba a escassa sensação de falsa paz que ele tinha, rouba a falsa sensação de esperança que ele tinha. As aflições arruinam a vida dos ímpios, a história deles.
Mas a aflição revela que os justos têm uma beleza, e essa beleza que Deus colocou no coração de Davi, então, ela se revela em cores mais vívidas na aflição. Pensem em todos os salmos de Davi. Eu diria que quase a metade deles é porque Davi está sofrendo. Então, nós podemos ver que quando Davi sofreu, ele nos abençoou tremendamente. Nós vimos uma beleza de Deus incrível saindo do coração de Davi, e daquilo que Deus pode fazer no coração do homem, quando a gente viu Davi sofrer. Esse é o nosso chamado. Nossas aflições devem mostrar essa beleza. Grande parte desses, como o Salmo 34, quando você lê e vê a beleza de Deus, está fluindo dos sofrimentos de Davi. Ele está dizendo: prova e vê que o Senhor é bom, o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Você vê o que a aflição está fazendo no coração dele? A Bíblia, ele mesmo está dizendo no Salmo, que a aflição ela destrói o ímpio. Amargura, falta de paz, mas a aflição, e Pedro vai pegar isso e levar para eles, vai dizer: nós somos como a prata na fornalha da aflição. Toda a escória, tudo que não era belo, tudo que não parecia com Cristo vai sendo tirado, e a aflição vai nos deixando como que purificados, como a prata na fornalha. Então tem um efeito humilhante. É a segunda coisa que o Salmo diz. Em vez de ter um efeito de endurecimento, o sofrimento endurece o homem. O homem fica cínico, o homem fica amargo, não é assim? Tem pessoas que foram traídas, pronto, ela não confia mais em ninguém, agora ela desconfia de todo mundo. Eu sou uma pessoa que amizades eu tenho, porque eu já fui muito traído, eu já fui muito maltratado. Quer dizer, a aflição fez ela cínica, fez ela amarga, fez ela alguém que está sendo comida por essas aflições. Os ímpios, eles são endurecidos, eles ficam mais orgulhosos, mas em vez de ter um efeito de endurecimento no homem justificado, ela tem um efeito de trazer humilhação e humildade. Nós vemos realmente que somos um vaso de barro, que somos alguém sem nada bom em nós mesmos. Então, nós olhamos para essas fraquezas, para esses sofrimentos, para essas injúrias, para essas dores e para essas doenças, e como Paulo com seu espinho, a gente diz: olha, se essas aflições vão me fazer ter mais da graça de Cristo, então eu vou abraçá-las. Você vê, o efeito está sendo exatamente o oposto. Os ímpios serão condenados no julgamento. Os justos, embora aflitos e por meio de aflição, eles estão indo cada vez mais para uma visão mais gloriosa de Cristo. É por isso que Davi usa essa linguagem. É por isso que Paulo está usando aquela linguagem: importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. Por quê? Porque através delas, mais da beleza de Deus está surgindo em nós. Mas nós precisamos nos perguntar mais sobre os justos aqui. Quem são, né, os justos no versículo 15, os que são justificados? Quem é o povo de Deus, seus servos, no versículo 22? Quem são os santos, no versículo 19? Nós estamos entre eles, nós queremos estar. O Salmo 34 nos fala muito mais sobre o povo de Deus do que simplesmente eles serem pessoas que foram objetos da justificação de Deus. Isso traz muitas outras coisas juntas. Então, junto com a justificação de Deus, isso torna eles, no versículo 2, eles são humildes. Os humildes ouçam e se alegrem. No versículo 5, eles são aqueles que olham para Deus. No versículo 7 e 9, eles são os que temem a Deus. No versículo 8 e 22, eles são aqueles que confiam em Deus. No versículo 10, eles buscam a face do Senhor. No versículo 14, eles se afastam do mal e se apegam a tudo que é bom. É bom no sentido de
igual Paulo quando diz, tudo que é amável, de boa fama, tudo que é verdadeiro, se houver algum louvor, se houver virtude, ele não está falando sobre coisas boas, assim, simplesmente sobre moralidade, ele está falando sobre todo o evangelho que ele falou antes, tudo que é amável, verdadeiro, todas as verdades de Deus que fluem em Cristo. No versículo 18, ele os chama de coração partido. Eles têm um coração partido, um coração contrito, e ele dizia um espírito esmagado, quebrados. São pessoas quebradas, são pessoas que podem ser moldadas por Deus. Portanto, como todo salmo implica, e como o versículo 19 torna explícito, o povo de Deus sofrerá, mas o sofrimento produz neles algo incrível. As aflições dos justos são muitas. Então, Jardim da Luz, leve isso com seriedade absoluta. Muitas são as aflições do justo. Nós não pretendemos ensinar aqui, nem pretendemos buscar aqui que o cristianismo nos liberte das aflições do mundo. Se é isso que você busca, você está buscando as coisas erradas. Nós nunca, é uma pena, né, nós vemos que grande parte do que se chama evangelho hoje é gente querendo se livrar de aflição. Então elas acham que Jesus é uma boa escapatória para a aflição. Ela pode até juntar com outras escapatórias para a aflição, e Jesus ser mais uma, entre outras, onde elas buscam se livrarem de aflições. Mas nós não buscamos o evangelho para nos livrar de aflições, porque Deus diz para nós, no mundo tereis aflições. Davi diz para nós, muitas são as aflições do justo. Então eu não quero, eu quero ser justificado para estar em Cristo, para não ter aflições. Não, mas muitas são as aflições do justo. Então, na verdade, nós devemos presumir que estar em Cristo traga mais aflições e não menos. Porque nós, junto com as aflições de sermos pessoas mortais, numa criação que geme, então começamos a experimentar as aflições que o próprio fato de você ser comprometido com Cristo no mundo oposto a ele, no mundo que jaz no maligno, traz. Então Pedro diz aos seus leitores em 1 Pedro 4:1, arme-se com a mesma maneira de pensar de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para o mundo para se livrar de aflições. Ele não era o rei da glória, ele não é Deus, pelo contrário, ele veio ao mundo para as aflições. Armem-se com a mesma maneira de pensar. E ele diz em 1 Pedro 4:12, amados, não se surpreendam com a ardente aflição e provação, quando vier sobre vós, para vos testar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Ele está dizendo, nunca fique, metade do problema das aflições é que você fica pensando, por que isso está acontecendo? Isso nunca era para acontecer, você se surpreendeu, você achou que não ia ter aflição. Pedro está dizendo para eles, amados, não se surpreendam com a ardente provação. Quando Davi disse que muitas são as aflições, quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, quando Paulo disse que por muitas aflições nos importa entrar, ninguém estava brincando, nem Jesus, nem Davi, nem Paulo, nem eu. Portanto, amados, não se surpreendam que a ardente provação, com a ardente provação, quando ela vier sobre vocês, espere pela provação, espere a aflição, espere, provem e veja que Deus é bom, de tal maneira que naquele dia vocês continuem provando e vendo que Ele é bom. E naquele dia, como Davi diz, já que Pedro está usando o Salmo 34, você possa, como ele dizer, o seu louvor estará continuamente em meus lábios, eu te louvarei em todo o tempo. É por isso que ele falou, se é que vocês provaram que o Senhor é bom, como Davi diz, prova e vede que o Senhor é bom. Então, o que Pedro está dizendo para aquela igreja, eu digo, Jardim da Luz, vamos nos armar, nunca vamos nos surpreender quando a aflição chegar, mas estejamos prontos para provar e ver, nos momentos mais difíceis, que o Senhor é bom. E que por isso o seu louvor continuamente estará em nossos lábios. A segunda coisa, o povo de Deus faz o bem,
Ou seja, obedece a Deus enquanto espera na aflição. Verso 11 a 18 do Salmo, a ideia de esperar está implícita nesses versos. Então a suposição é que a libertação da aflição não vem imediatamente. Deus não é um gênio da lâmpada que realiza desejos que meramente nós pedimos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele governa o universo sem o nosso conselho. Nunca pense que Deus ouve os nossos conselhos. Se você realmente é alguém sensível ao Deus verdadeiro e conhece Ele, o que você diz é: quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Isso já te livra de dar qualquer conselho a Deus, do que Ele deve fazer, quando Ele deve fazer. Por que Deus esperou milênios para mandar o seu filho ao mundo? Aí teve o Império Egípcio, tantas barbaridades, o Império Assírio, o Império Grego, Império Romano. Por que ele demorou? Por que não andou antes? A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo: na plenitude dos tempos, no tempo exato, Ele enviou o seu filho ao mundo. Agora, me pergunte por que aquele era o tempo exato. Não faço a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia porque as pessoas morrem na idade que elas morrem. Às vezes eu vejo pessoas com 100 anos, a pessoa não está... Aparentemente, você pensa, essa pessoa não está conseguindo nem mais ter as mobilidades normal. Por que essa pessoa ainda está no mundo? E outra pessoa que estava sendo extremamente útil, com vigor, morreu. Por quê? Não faço a menor ideia. Certamente, se perguntasse na minha ignorância disfarçada de sabedoria o que era melhor, eu teria uma opinião diferente. Nunca dê conselho a Deus. Ele é todo poderoso, Ele governa o universo sem o nosso conselho. Ele escolhe livremente resgatar os justos como Ele quiser. Paulo diz assim, no seu último julgamento, quando ele é condenado à morte: Ele me livrou da boca do leão e me levará em paz para o seu reino. E ele tinha sido condenado à morte, Ele me livrou, Ele me salvou, e Ele vai me levar agora em paz para o seu reino, porque Deus decidiu levar Paulo para o seu reino dessa forma. Está tudo bem, Ele escolhe livremente resgatar o justo e o faz de acordo. Você pode achar que Davi não devia escrever o Salmo, já que você viu que Davi, ao estar no governo do rei Ax, no reino dele, começou a babar. Davi podia pensar: caramba, se eu não babo naquele dia, eu sou um cara esperto mesmo, porque eu babei, fiquei igual um doido e consegui escapar. Mas Davi sabe que ele podia babar, ficar igual um doido, e o rei Ax falou assim: mata esse doido, não quero doido aqui. O rei Ax mandava matar as pessoas por qualquer coisa. Naquele dia o rei Ax agiu de uma maneira totalmente diferente. Já não tem maluco o suficiente aqui, eu estou cheio de problemas. Devia estar meio estressado naquele dia, muitos problemas grandes para resolver. Achava que não precisava de mais um maluco só para ocupar o dia dele. Por acaso já não tem maluco o suficiente aqui? Entre os filisteus, precisa de um maluco de outro lugar, joga esse maluco fora. Davi saiu de lá, pegou o papel: meu louvor estará continuamente em seus lábios, o Senhor me livrou, os meios que Deus livrou. Então, quando Paulo apanha, sofre, as pessoas descem Paulo no cestinho. Que coisa humilhante, você dentro de um cestinho, alguém te baixando, o grande apóstolo Paulo. Então, é Deus. Então, o versículo 11 e 18 fornece um esclarecimento duplo para os justos em suas muitas aflições. Primeiro, a promessa de resgate divino não é uma promessa de nenhum resgate imediato. Esperar na aflição é parte do que torna a aflição aflição. Aflição é exatamente porque aquilo é ruim e demora. Se fosse assim muito rapidinho, então não chegava a ser uma aflição. É por isso que a gente costuma dizer que animais não sofrem, animais não têm aflição, porque a aflição, sofrimento, animais sentem dor, não querem sentir dor, mas sofrimento é, por exemplo, você saber que vai morrer. Isso para o ser humano é sofrimento. E ele está doente, ele sabe: você tem 6 meses de vida. Sofrimento. Porque sofrimento é você juntar a dor de ontem, está acontecendo de novo agora, e amanhã vai piorar. Esse sofrimento, você vê, você está juntando as coisas. Já o animal, mesmo que ele sinta dor agora, ele não pensa: minha vida está indo para o fim,
Meu Deus, amanhã como será? O animal não está projetando a dor. Mas esperar na aflição é parte da aflição. Vai demorar quanto tempo? Quanto tempo Saul vai continuar me caçando como se eu fosse um animal? Demorou 15 anos. José no Egito podia pensar, quanto tempo eu vou ficar na cadeia por aquela mulher ter me acusado de ter tentado violentar ela quando eu não fiz nada? Quanto tempo? Então, ele não sabia. Isso faz parte da aflição. Não saber faz parte da aflição, queridos. Pode durar um tempo. José perdeu toda a juventude assim, anos e anos. Então, esperar na aflição é parte que torna a aflição aflição. Se a coisa ruim fosse tudo rapidinho, não seria aflição. Deus quer que seu povo suporte um sofrimento que não vai embora imediatamente. Se Pedro escrevesse para aquelas pessoas e dissesse, olha, não aguenta aí que daqui a 3 dias tudo vai passar. Isso seria... Mas Pedro está dizendo, olha, se preparem, não se surpreendam pela grande aflição. Essa grande aflição que vai se levantar, da qual Pedro está falando para eles, vai matar Pedro, vai matar Paulo. É a perseguição que estava surgindo, no qual Pedro vai ser assassinado e Paulo também. Você vê? Então, Pedro é explícito sobre esse chamado para esperar o tempo de Deus na aflição. Então, 1 Pedro 1,6 diz, agora, por algum tempo, se necessário, vocês têm sofrido por várias provações e aflições. Ou seja, mais tempo do que você gostaria que isso passasse, mas isso é pequeno perto da eternidade. É a mesma coisa que Paulo faz, né? Paulo diz, a nossa leve e momentânea aflição não são para comparar com o peso eterno de glória. Como é que alguém pode comparar o tempo com a eternidade? Como é que alguém pode comparar 10 anos, 20 anos com anos sem fim? Isso é insignificante. Não é? É você querer comparar, e a comparação é inadequada, um segundo com 150 anos. Sentir a dor um segundo e depois ficar 150 anos. Mas nós estamos falando sobre alguns anos perto de anos sem fim. É o que ele está dizendo. Então, 1 Pedro 5,6 diz, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que no seu tempo Ele exalte vocês. É só o orgulho que pode querer fazer vocês determinarem quanto tempo as coisas devem durar. Humilhai-vos, Deus sabe. Prova e vede se é que vocês provaram que Ele é bom. Vocês não estão com nenhuma dúvida que Ele é bom. Então vocês vão ter seu louvor continuamente em seus lábios, como Davi estava dizendo. Em 1 Pedro 5,10 ele diz, depois de haverem sofrido por um tempo, o Deus de toda a graça, que te chamou para a sua glória eterna em Cristo, Ele mesmo os restaurará, confirmará, fortalecerá, estabelecerá. Portanto, o primeiro esclarecimento, a promessa de resgate divino não é uma promessa de resgate da aflição imediata. Segundo, a aflição e sofrimento não são desculpas para o mal, e nós achamos que é. Muitas pessoas dizem, não, eu estou nessa situação também porque eu também estou passando por muitos problemas. Pedro está dizendo, não. As nossas aflições não são desculpa para o mal. Em vez disso, quando esperamos pelo resgate de Deus, o Salmo 34 nos chama para fazer o bem. Ou seja, Davi está dizendo o seguinte, obedeça a Deus, faça a vontade de Deus enquanto você espera no meio da aflição. Durante aqueles 15 anos, Davi devia obedecer a Deus e não usar o fato de ser tratado injustamente por Saul, por ser traído, caluniado, ter razões para também agir de uma maneira que desonrava a Deus. Mas essa é uma coisa comum. O Salmo 34 tem 2 grandes partes. Os versos de 1 a 10 são a chamada para a hora da adoração e do testemunho. Não é? Clamei por ajuda, Deus me resgatou, alegrem-se comigo. Então, os versos de 11 a 26 são o tempo de ensino. Ele compartilha aulas de como viver. E o versículo 11 inicia a nova sessão. Vinde, filhos, ouçam-me, eu vou te ensinar o temor do Senhor. Então, Davi apela a nós, ao nosso desejo de vida, quando a ameaça de morte chega. E por muitos dias, quando eles parecem poucos, e de ver o bem diante do mal. E ele diz o que? Encontre
sua maneira de lidar com isso? Olha, durante a aflição, encontre sua maneira de lidar com essa coisa. Ou então ele diz: lamente, resmungue, seja autêntico. Não adianta nada não ser autêntico. Fale para Deus as suas lamentações. Muitas pessoas dizem isso hoje, né? Suas queixas, o seu resmungo. Fique ranzinza. Ele diz no verso 11 e 13: não, no meio da aflição, proteja a sua língua do mal, que seus lábios de falar engano. Não é porque você está aflito que você pode deixar a sua língua falar aquilo que é mal, aquilo que não expressa quem Deus é, e seus lábios de falar engano. Afaste do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Em outras palavras, as dores da aflição não são desculpa para o seu mal. Se você é azedo, se você ficou amargo, se você não está mal-humorado, se você perde as pessoas, você vem de ser uma bênção, mas vai ser um problema porque você está infeliz por causa da aflição. Não, você acha que o fato de estar sofrendo te dá esse direito, mas não dá. As dores da aflição não são desculpa para o mal. A aflição individual, a aflição de uma pandemia, ou tratamento injusto no trabalho, ou trauma da infância, ou ser insultado por causa da fé, como eles estavam sendo, não é razão para você agir como o diabo. Aflição não é desculpa para a fofoca, não é desculpa para a ansiedade. Muitas pessoas inventaram que tudo bem ter ansiedade se você tem aflição. Ora, por favor, Davi está dizendo, Pedro está dizendo, não são desculpas, e é o oposto. Você deve livrar a sua boca de engano, o seu coração de engano. Você deve provar e ver que o Senhor é bom. Aflições não são desculpas para fofoca, porque alguém te feriu, porque, sabe, eu vou escrever 10 salmos falando mal de Saul. Não é isso que aconteceu. Não é sobre isso que é o Salmo 34. Davi é um homem, Saul é um homem horrível, é um homem falso, ele é um homem injusto, ele vive me perseguindo, eu não fiz nada a ele, vou ficar contando para todo mundo. Não é sobre isso que os salmos de Davi são durante aqueles anos. Então a aflição não é desculpa para a fofoca, não é desculpa para a ansiedade pecaminosa, não é desculpa para a raiva pecaminosa, e não é desculpa para a apatia espiritual. Se você for diante de Deus e falar assim: Deus, eu estou com essa raiva, eu não sou apático, por causa disso, por causa daquilo. Davi está dizendo, e Pedro, para aquelas pessoas sofrendo, isso não é desculpa para essas coisas. Na verdade, a aflição é uma chamada ao povo de Deus exatamente ao contrário: a provar e ver que o Senhor é bom, a dizer como Davi: o louvor do Senhor estará continuamente em meus lábios. Então uma pandemia não é um sinal de Deus de que estamos de férias espirituais, e você tem uma desculpa para ser espiritualmente frouxo. É o que nós estamos vendo. As pessoas estão vivendo uma vida espiritual frouxa, e a desculpa delas é a pandemia. É só uma desculpa. É só uma desculpa. A vida delas é fria, elas não têm interesse em Deus, não têm interesse em cultuar a Deus, em se deleitar em Deus. E a pandemia vira uma desculpa para isso, mas ela é frouxa espiritualmente, desinteressada em Deus espiritualmente. Não é por causa da pandemia, não é por causa da aflição. Não é verdade que o mal que as pessoas fazem a mim é que fazem eu virar fofoqueiro, ou eu virar uma pessoa amarga. Não é verdade. Então, uma pandemia não é um sinal de que Deus, olha, nesse caso aqui você está liberado para ser espiritualmente frouxo. Em vez disso, a aflição ressoa nos ouvidos dos justos como um chamado para fazer o bem. Mostre como você enfrenta isso de uma maneira totalmente diferente do mundo, porque você provou que o Senhor é bom. Para proteger nossa língua do mal. O que diz é o seguinte: nos dias maus, o homem que tem o seu coração em Deus, a primeira coisa que ele quer é proteger sua língua do mal, e proteger o seu coração da descrença, proteger seu coração da falta de adoração, ou proteger o seu coração de apatia espiritual. A aflição é a hora do jogo, queridos. O resto era treino. Sabe, quando Davi, em outro momento da vida, quando já tem 60 anos de idade, e parece que todas as aflições acabaram, ele se tornou uma pessoa, um rei próspero, um filho dele fez a mesma coisa com ele do que Saul fez, e ele vai, no Salmo 63, para o deserto novamente, mas só que antes ele tinha 20 anos, agora ele tem 60,
e ele vai para a caverna novamente, voltou para o mesmo lugar do início, e ele diz a Deus assim: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Você vê, a aflição não é a hora do jogo, e nossas luzes realmente vão brilhar e darão glória ao Pai Celestial, ou não, na aflição. Portanto, os justos não apenas enfrentam muitas aflições, muitas são as aflições dos justos, eles esperam as aflições, como Pedro diz, mas também eles fazem aquilo que Deus, honra a Deus, enquanto eles esperam em Deus na aflição. Os justos são justos na aflição. Os justos acham que o Senhor é bom na aflição. Eles provaram que o Senhor é bom na aflição. É por isso que no Salmo 63, Davi está na caverna, ele está velho, e o filho dele quer matar ele, e ele diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Você vê, ele está expressando como Deus realmente o justificou, deu a ele um coração novo na aflição. Os justos são justos quando ameaçados. Mas no mundo terapêutico não, porque todos nós somos vítimas. Então, se Saul me trata mal, eu tenho todas as desculpas para ter toda espécie de problemas, em que todos devem ter pena de mim e entender porque eu sou amargo, porque eu não tenho paz, porque eu sou ansioso, porque eu não tenho nada. Então, a ênfase no Salmo 34 em fazer aquilo que Deus quer enquanto esperamos é o que leva Pedro a buscar esse salmo para encorajar os cristãos que estavam sendo perseguidos. Ele diz aos cristãos que estavam sendo insultados, maltratados e caluniados: mantenham honrosa a vossa conduta entre eles, mesmo eles tratando vocês assim, para que quando falarem contra vós como malfeitores, vejam a vossa atitude e glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Pedro 2,12. Então ele cita os versículos 12 a 16 como suporte a isso. Não retribua o mal com o mal, nem injúria com injúria, mas pelo contrário, abençoa, faz o bem, porque para isso vocês foram chamados, para obter a bênção. Quando tudo isso acontece, Deus não está dando a vocês um salvo-conduto para agirem de uma maneira que o desonra. Então Davi diz ao seu povo, e Pedro diz ao seu povo, e agora o Salmo 34 e 1 Pedro dizem para nós. Dia 1º de novembro, a aflição não é desculpa para o pecado. Ser maltratado por alguém não é desculpa para ser fofoqueiro. Ser traído por alguém não é desculpa para ser amargo. Todas essas coisas eram o que os cristãos estavam experimentando nos dias de Pedro, e todas essas coisas eram o que Davi estava experimentando. Então Davi está dizendo para nós, e Pedro está dizendo para eles, e Davi está dizendo para o povo dos seus dias, e Davi e Pedro dizendo para nós, que a aflição não é desculpa para o pecado, nem o pecado da ansiedade, nem o pecado de não confiar em Deus, nem o pecado de chamar Deus de mentiroso. A aflição é o lugar onde você, se é que provou que Deus é bom, o louvor de Deus esteja continuamente em seus lábios. Então a aflição não te desculpa. Na verdade, a aflição é um novo chamado para honrar a Deus. É o que Pedro vai dizer: se é da vontade de Deus que vocês sofram enquanto fazem o bem, ou seja, enquanto honram a Ele, enquanto em vez de dar lugar ao mal, dão lugar ao bem, vocês são privilegiados. Então uma pergunta para todos nós neste momento que bem estamos fazendo enquanto estamos esperando nas nossas aflições? Que bem o mundo viu assim, que honrou a Deus na nossa atitude diante da pandemia, em que tá todo mundo assim com 1000 problemas e medos. Que bem as pessoas estão vendo nas nossas aflições particulares. Você permitiu que a aflição se tornasse uma desculpa para o teu pecado, para teu medo, para a tua ansiedade? Você queria alguém que só afagasse e dissesse: o teu pecado, teu medo está tudo certo, tua ansiedade está tudo certo, porque você está aflito, tem uma aflição, e quando a gente tem uma aflição, Deus nos dá um salvo-conduto para agirmos de uma maneira que o desonre. Você está fazendo aquilo que mostra o valor de Deus enquanto espera na aflição? É isso que Pedro e Davi estão dizendo. E se dizemos, estamos
na metade do caminho dessa aflição. Se ainda falta toda uma metade. E se nós tivermos que enfrentar vírus piores no mundo? Como foi a nossa primeiro enfrentamento? E se aparecer um vírus 10 vezes pior? Como nós vamos agir? Você agiu de uma maneira que Deus foi engrandecido, ou você fez o mal enquanto esperava? Ou você deu lugar, como Davi usa diretamente a expressão, que o mal saísse dos seus lábios, em vez de o louvor estar continuamente em seus lábios? E o que Deus pode estar nos chamando nas próximas semanas em nosso cansaço, enquanto nossa aflição se arrasta? Em terceiro lugar, Deus resgata o seu povo retumbantemente. Nós temos que encerrar, mas há um verso aqui muito interessante, que é o verso 20, que diz: protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Que verso estranho, né? Graças a Deus, porque Deus protege todos os nossos ossos e nenhum dele vai ser quebrado. O que isso ensina para nós? Uma das coisas nesse salmo, e esse verso 20 inclui isso, é que há uma linguagem exagerada de Davi, exagerada entre aspas, nesse salmo. Você notou que esse salmo 34 está cheio de todos, nada, nunca. Essas palavras definitivas. Por exemplo, versículo 1: bendirei o Senhor em todo o tempo, em todos os momentos. Verso 4: ele me livrou de todos os meus medos. Todos os meus medos, não é que ele livrou de muitos medos, é todos os meus medos. Verso 5: seu rosto nunca será envergonhado, se você estiver em Deus, nunca, não é que algumas vezes, nunca. Versículo 6: Deus salvou Davi de todas as suas tribulações. Esse salmo é cheio de todos, nunca, jamais. Versículo 9: os que temem ao Senhor, nada falta a eles nunca, nada, nunca. Versículo 10: os que buscam o Senhor não tem falta de coisa alguma. É tudo assim, tudo definitivo. Verso 17: o Senhor livra o justo de todas as suas aflições. Versículo 19: o Senhor livra de todas as angústias. Versículo 22: nenhum dos que confiam nele serão abalados. Nenhum. Esse salmo é cheio de declarações assim: nunca, jamais, todos, livre de todos os medos, de todos os problemas, de todas as aflições. E a resposta no Salmo 34, se você perguntar, mas Deus livra sempre de todos, vem no versículo 20, como um final, né? Esse 20 é o último todos, assim. Começa no 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. E aí ele explica como isso acontece. E aí é o verso que diz: ele mantém todos os seus ossos, nenhum deles é quebrado. Então o verso 20 é provavelmente a parte mais obscura do salmo para nós hoje, para nós, porque nós não atribuímos muito significado simbólico aos ossos. O que é isso? Nenhum dos meus ossos será quebrado. Por que tanta alegria que essa história que meu osso não vai ser quebrado? Por que isso é importante como razão? Mas na Bíblia os ossos têm todos os tipos de significado figurado, dependendo do contexto. Nós ouvimos apenas falar de carne e osso, referindo-se ao corpo humano, ou ao parentesco. Esse osso dos meus ossos é carne da minha carne, não é? Ou os ossos sendo enterrados, e ossos sendo a última parte restante do que um dia foi um ser humano completo, né? Depois que a carne apodreceu e foi consumida. E ver ossos através da pele de alguém vivo é um sinal de quê? De fome. Quando você olha para alguém, você vê os ossos, né? Você pensa, caramba, é um sinal de morte, de definhamento. Quando você vê as pessoas em Auschwitz, não é assim? As pessoas são pele e osso. E ossos também se referem à parte mais profunda do ser humano, como no Salmo 6, 2 diz: estou desfalecendo, os meus ossos estão perturbados. É óbvio que ele está usando ossos como uma coisa mais profunda. Não é que a minha perturbação é periférica, externa, ela é lá dentro, assim, meus ossos estão perturbados. E quando nós estudamos Gênesis e Êxodo, nós lembramos das dimensões estranhas a ossos que tem em Gênesis e Êxodo. Primeiro, não há ossos mais famosos, eu diria, na Bíblia, se é que você já prestou atenção nisso, do que os ossos de José.
porque o livro de Gênesis termina, o fim do livro está falando do osso de José. E termina com José fazendo aos filhos de Israel jurarem levar o osso dele da terra prometida quando Deus os libertar, em Gênesis 50, 25. E ele faz, olha, eu quero fazer, ele está velho, ele vai morrer, José, eu quero que vocês me jurem que quando Deus tirar vocês daqui e levar vocês para a terra prometida, os meus ossos sejam levados juntos. E juraram para ele. E quando Israel faz o seu êxodo, a promessa é cumprida. Em Êxodo 13, verso 19, Moisés levou os ossos de José consigo, pois José tinha feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará você, e você levará os meus ossos com você daqui. E não apenas Gênesis fala assim, não é? Mas o livro de Josué também termina, não só o de Gênesis termina com os ossos de José, e depois Moisés leva os ossos de José, mas o livro de Josué também termina com os ossos de José. Os ossos de José, como eu disse, são os ossos mais importantes assim na Bíblia, porque em Josué 24, 32 diz assim: quanto aos ossos de José, que o povo de Israel trouxe do Egito, sepultaram-nos em Siquém, no pedaço de terra que Jacó comprou. Então, quando você finaliza Josué e chegaram na terra prometida, o que eles fizeram? Foram a Siquém, não é? na tumba da família, e eles levaram os ossos de José para lá. Então, no Novo Testamento, Hebreus celebra isso. Eu não falo que o osso de José é famoso. Quando a gente chega em Hebreus, a Bíblia diz que isso foi um grande ato de fé. Hebreus 11, 12 diz assim: pela fé, José, no leito de morte, fez menção ao êxodo dos israelitas e deu instrução sobre o que fazer sobre os seus ossos. A Bíblia bota José como o herói da fé por causa dessa história do osso aí. Pela fé ele disse: olha, vocês vão sair daqui como Deus falou, não há a menor dúvida. É difícil as pessoas se deleitarem na promessa de Deus que vai acontecer daqui a 400 anos, né? Porque as pessoas, quando elas são centradas nela e não no reino de Deus, elas só se interessam com o que vai acontecer enquanto elas estão aqui. Mas você vê, aqui está exaltando, porque José pôde se regozijar no leito de morte, em vez de estar lá desesperado que vai morrer. Não, ele pôde pensar: olha, daqui a séculos vocês vão ser tirados daqui, e vocês vão levar meus ossos daqui. E a Bíblia, então, Hebreus diz: pela fé, José, no final da sua vida, fez menção ao êxodo dos israelitas e deu instrução sobre os seus ossos. Agora, como isso é um ato de fé? Então, no meio de tudo isso, apenas momentos antes da menção dos ossos de José, em Êxodo 3, vem uma instrução antes, sobre o cordeiro pascal, em Êxodo 12. Diz assim: será comido em uma casa, não tomarás parte da carne fora da casa, nem quebrará nenhum dos seus ossos. Êxodo 12, 46. Isso também é repetido em Números 9, 12. Eu disse, no dia da Páscoa, Deus disse: vocês vão comer o cordeiro pascal, mas não vai quebrar nenhum dos seus ossos. Vários lugares mostram que há algo sagrado nos ossos, mas o quadro aqui ainda não está completo. Quando você vai para Ezequiel 37 e a visão dele do vale de ossos secos, os ossos sendo a parte remanescente do corpo que viveu, né? Quando você vê um monte de ossos, você sabe que é aquela última parte remanescente de um corpo que viveu. Os ossos secos representam a morte, mas não a devastação total. Não não virou cinza, não virou pó ainda, né? Algo permanece daquilo que já foi vivo. Ossos permanecem. Deus diz a Ezequiel para profetizar e a carne voltar aos ossos, e então a respiração retornar aos corpos restaurados, e um exército do povo de Deus é levantado da sepultura. Em outras palavras, ossos intactos, ossos mantidos, ossos inteiros representam a esperança da ressurreição, que Deus, em seu tempo perfeito, remontará os ossos e restaurará a carne, dará fôlego e trará ossos de volta à vida plena pela ressurreição. Então, agora, se você voltar para o Salmo 34, você começa a entender quando Deus guarda os ossos dos justos, nenhum dos seus ossos será quebrado. Ele os guarda para restaurá-los. Observe bem, a ressurreição não
significa nenhuma morte. Pelo contrário, né? Na verdade, para haver ressurreição tem que haver morte. Jesus diz, olha, se a semente não cair na terra e morrer, então ela não vai poder frutificar. Você deve primeiro morrer para ser trazido de volta à vida. Assim como a libertação não significa nenhum problema, nenhuma... Sabe, Deus vai mostrar a sua graça de nos manter e nos libertar, exatamente porque muitas são as nossas aflições. Primeiro deve haver problemas antes de você ser libertado deles, e deve haver problemas para que Deus haja durante eles para mostrar a sua suficiência. Portanto, o Salmo 34 não diz que os justos não vão morrer, não é? Mas eles não sofrerão de uma maneira como aquele que não está em Cristo. Eles, não está dizendo que eles não vão sofrer na carne ou morrerão, mas Deus promete que os levantará. Por isso que Davi diz que nenhum dos seus ossos vai ser quebrado. Ele está dizendo o seguinte, eu vou estar diante dele novamente. Todos os seus ossos serão mantidos, que é figurativo, não é literal, não é? Nenhum será quebrado. Um homem justo pode realmente quebrar ossos e morrer quebrado. Timóteo morreu espancado até a morte. Paulo morreu decapitado. Então é óbvio que o seu osso foi partido. O ponto é que Deus guardará os seus ossos, ou seja, Deus vai colocá-lo de volta. Deus dá a eles a esperança infinita de ressurreição. E os ossos já são um exemplo disso. A aflição, mesmo que o mate, não pode te derrotar, porque eu não deixarei que os seus ossos sejam quebrados. Ou seja, eu não deixarei, você nunca estará numa condição em que o meu poder de ressurreição deixará de agir sobre você. Então a razão de José se importar com os seus ossos é que ele acreditava que Deus o ressuscitaria um dia. Por isso que a Bíblia diz que pela fé ele mandou levar os seus ossos. O que José estava dizendo o seguinte, não é o fim, eu não preciso estar decepcionado, porque vai levar 400 anos para Deus fazer algo, porque a morte não pode me separar do que Deus está fazendo. Então a razão de Deus instruir o seu povo a não quebrar os ossos do Cordeiro Pascal é que ele simbolizava Cristo morto, que ressuscitaria. E assim relata João, em João 19:36, na morte de Jesus. Essas coisas aconteceram, ele diz, para que a Escritura pudesse ser cumprida, nenhum dos seus ossos será quebrado. Quando a Bíblia diz que quebraram os ossos dos ladrões, mas não de Jesus, ele já estava morto. João, para que você não precisasse pescar isso, ele mesmo diz, e isso aconteceu para que ficasse cumprido a profecia. E se sabemos o significado dos ossos, o que João está dizendo é o seguinte, o seu filho vai ressuscitar. A morte não tem, a palavra, ele não está perdendo na cruz, ele está vencendo. Ele não vai ficar morto, os seus ossos inteiros são um sinal. Então, de volta à nossa pergunta de todos e nada, do Salmo 34, Deus sempre livra o justo? A resposta é um sonoro sim, sempre. É por isso que Paulo disse, ele me guardou, ele me livrou da boca do leão, eu venci e vou ser levado para o seu reino eterno. Mas, no entanto, quem olhasse parecia que ele ia ser decapitado. Ele livra os seus justos de todos os medos, de todos os problemas, de todas as aflições. Deus guardará todos os seus ossos, nem mesmo será quebrado, o que significa que haverá medos, problemas e aflições que nos acossem até a morte, mas que todos eles estão sob esse poder infinito da ressurreição. E Deus sempre liberta o seu povo no tempo adequado, enquanto esse poder opera em nós. Nada pode nos quebrar, de fato. Então, Jardim da Luz, se soubéssemos em nossas aflições, por mais severas que sejam, que um resgate retumbante está chegando, nós estaremos prontos para enfrentar elas como momentâneas, se é que temos provado que o Senhor é bom. E o povo de Deus celebra junto, é o fim, como nós vamos encerrar. Em certo sentido, esta é toda a primeira metade do Salmo, né, de 1 a 10, mas veja especialmente o verso 3, engrandece ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. O que significa engrandecer a Deus? Não significa fazer Ele maior. Há coisas que são pequenas, e nós precisamos engrandecer elas para enxergarmos elas, porque elas não são grandes, então nós usamos microscópios, então a gente enxerga elas, a gente está engrandecendo elas, está fazendo elas maiores, porque nossos olhos não podiam vê-las de tão pequenas que elas eram,
elas são pequenas demais. Isso é o que o microscópio faz, amplia, e pega objetos minúsculos e amplia eles. Em vez disso, quando nós nos juntamos, como nessa manhã, para engrandecer a Deus, em louvor, nós estamos engrandecendo a Deus como um telescópio. E é totalmente diferente. Os telescópios, eles pegam objetos que são enormes. Eles são de tamanhos inimagináveis para nós, mas nós somos pequenos. Nós somos insignificantes. E nós somos tão pequenos, e esses objetos tão enormes, que nós não conseguimos vê-los, não conseguimos ver a grandeza deles. E eles são enormes além da nossa capacidade de compreensão, além da nossa capacidade de visão. Eles são grandes demais. Isso é como nós engrandecemos a Deus, não é? Na nossa adoração, no louvor contínuo em nossos lábios. Deus é enorme, mas Ele é tão enorme, e a mente humana tão pequena, tão escravizada pelo pecado, os homens estão tão caídos que eles não conseguem ver a grandiosidade de Deus. Nós também éramos assim. As nossas aflições pareciam enormes e Deus pequeno. É por isso que nós achávamos que essa aflição é grande demais para a paz de Deus, porque a paz dele é infinitamente maior do que uma aflição, mas nós não podíamos ver, não porque a paz dele é pequena, mas porque a paz dele é como uma galáxia, e você não pode ver a galáxia, porque ela é grande demais e você é insignificante, insignificantemente pequeno. Nós engrandecemos a Deus, não porque somos instrumentos para que as pessoas que não conseguem ver a grandeza de Deus, por causa da pequenez e insignificância delas, possam ver. Ele é poderoso além de nossa capacidade de medir, mas tragicamente Ele frequentemente parece pequeno aos nossos olhos, frágeis e caídos. Nós achamos tudo maior, nós achamos governos maiores, nós achamos a cultura maior, nós achamos aflições maiores, nós achamos, por exemplo, Davi estava sendo perseguido pelo governo de Saul. Ele podia achar que aquele governo era muito grande, muito poderoso. Os apóstolos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, eles podiam achar o Império Romano muito grande, mas só se você não tem uma visão de Deus. Porque você tem uma visão de Deus como você tem a visão das galáxias. Elas parecem pequenas, às vezes elas são um ponto no céu da noite, mas porque elas são pequenas, elas têm um tamanho inimaginável para você. Você não é nada perto do tamanho de uma galáxia. Elas são pequenas porque teu olho e você são pequenos demais para ver a sua grandeza. Então, naturalmente, nós não vemos Deus como Ele é. Nós precisamos de ajuda. Como um homem aqui na terra precisa de um telescópio para poder ver algo que é imenso, mas por causa da nossa pequenez nós não conseguimos ver. Então, de Davi, de Pedro e de um para o outro, nós precisamos mostrar aos nossos irmãos que Deus é grande. A pior coisa é quando nós, de alguma maneira, mostramos para as outras pessoas que Deus é pequeno, ou quando ajudamos uma pessoa que vem para nós mostrando como Deus é pequeno para agir na vida dela, para dar paz, para dar alegria. A gente, é verdade, por causa disso, por causa daquilo. Não, nós devemos engrandecer Deus, ou seja, devemos ser telescópios. Essa pessoa não está vendo Deus direito, essa pessoa não está enxergando a grandeza de Deus, essa pessoa não está vendo a profundidade das riquezas, ela não está enxergando isso, ela tem um problema enorme. Nós devemos então engrandecê-lo como um telescópio faz, não é aumentando a galáxia, mas dando a capacidade aos outros que são pequenos demais, de ver quão grande a galáxia é, quão grande as coisas no universo são, e que não são vistas por causa da nossa pequenez. Paulo engrandeceu Deus assim. Nós vemos Jesus não maior, porque Paulo fez Jesus maior, mas Paulo é um telescópio, e a gente começa a ver a grandeza de Cristo, que nós não podíamos ver, por causa da nossa deficiência. Davi é a mesma coisa, Pedro é a mesma coisa. Quando nós nos reunimos semanalmente como igreja para esta ampliação, é porque nós precisamos continuamente lembrar um ao outro de que Deus é mais real que as nossas aflições, é infinitamente maior, mais precioso, mais glorioso em nossas vidas, e por meio de nossas palavras nós queremos magnificar a verdade que Deus é grande, a beleza e o valor de Deus em Cristo, um para o outro, ampliando nossa alegria. Quando as pessoas verem a nossa alegria é um telescópio. Veja como Ele é suficiente, veja como Ele pode dar alegria a nós. Davi não está apenas relatando os fatos, o Salmo 34 não é um relato imparcial. Davi está comemorando, Davi está fervendo de alegria, Davi está explodindo de alegria, ele está sendo assim, está engrandecendo. Ele provou a bondade de Deus nos tempos difíceis, e ele está feliz, e ele diz no verso 2, os humildes ouçam e se alegrem comigo.
Deus não é tão engrandecido em nossas palavras, em nossas vidas, quando simplesmente relatamos uma verdade. Deus é soberano, Deus é grande, mas quando as nossas vidas e como nós enfrentamos a vida mostra essa grandeza. Quando estamos contentes com Ele, Ele é engrandecido. Quando Paulo diz, eu quero que Ele seja engrandecido na minha vida e na minha morte, ou seja, a minha morte vai ser um telescópio e as pessoas vão ver que Ele realmente é melhor do que a vida. Ele é melhor do que a vida. A minha morte não vai fazer Ele ser melhor do que a vida, mas as pessoas não podem ver que Ele é melhor do que a vida. As pessoas não podem ver que Ele é uma paz que nada pode tirar, mas eu vou ser um telescópio para que as pessoas possam ver esse universo de paz que Cristo é, e a sua bondade para com todos os que olham para Ele, e para com aqueles que o temem, o buscam, e nele se refugiam. Ele é um refúgio infinito. Ele é exaltado especialmente quando nós provamos e vemos que o Senhor é bom, e as pessoas, através de nós, têm a sua visão ampliada da grandeza e suficiência de Cristo. Então não é maravilhoso você olhar para um salmo em que Davi está instruindo as pessoas a ver Deus assim, experimentar a Deus assim no meio das aflições, poder dizer como ele, o seu louvor estará continuamente em meus lábios, ver 2000 anos depois o apóstolo Pedro aplicando isso para aquelas pessoas, e Davi e Pedro junto aplicando para nós. Nós não vamos fazer isso para os outros. O Salmo 34 realmente não vai ser um salmo sobre nós. Nós servimos ao Deus de Davi, nós louvamos o Deus de Pedro, e então nós vamos dizer, nós louvaremos Deus em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente em nossos lábios, e nós vamos engrandecer Deus diante do mundo. Vamos ficar de pé.